Eduardo, basicamente quero começar meu escritório numa cidade pequena, é possível? O que eu preciso fazer para que esse meu escritório nessa cidade pequena eu tenha resultados positivos? Esse é o tema que a gente vai fazer esse bate-papo de hoje. Mas antes de eu desativar os comentários, não canso em pedir para cada um de vocês para clicar nesse coração, compartilhar se essas 9 lives que a gente já fez estão fazendo ou fizeram sentido para você. Coloque aí nos comentários, coloque aí nesse coração, curte, porque a gente de fato agora eu vou desativar os comentários e a gente vai dar início basicamente. Então, conforme eu falei para vocês, amanhã, o que vai acontecer na live de amanhã? Amanhã a gente vai liberar a nossa comunidade da nossa semana de aquecimento. Essa comunidade, de repente, para você que é o primeiro evento que você participa comigo, é uma comunidade onde vai ter nesse evento específico materiais complementares, é uma possibilidade de interação, de tirar dúvidas relacionado às 3 aulas que nós vamos ter na próxima semana, aulas bem diferente dessas aqui que a gente está tendo no Instagram, aulas no Flipchat, onde de fato eu compartilho os 3 pontos principais para você começar seu escritório de contabilidade. Então amanhã a gente vai começar, amanhã eu vou compartilhar com você a comunidade, vocês vão ter no final de semana, no sábado e no domingo, e na segunda-feira, que é o feriado, a oportunidade e o tempo para rever todas essas lives anteriores. Foram muitas lives de aquecimento que a gente fez, nós estamos na live número 9, amanhã é a nossa 10ª live, então assim, tem muito conteúdo ainda, especificamente para você aprender. E quando que vai ser liberado isso amanhã? Eduardo, isso vai ser liberado amanhã na nossa live, também você vai receber no seu e-mail todos esses dados de acesso. O mesmo e-mail que você entrou e se cadastrou para a nossa Semana da Independência. Se você não se cadastrou ainda, lá na bio do Instagram. Vamos lá, Eduardo, quero começar meu escritório numa cidade pequena. É possível? O que eu preciso fazer para que eu consiga ter resultados efetivos mesmo estando em uma cidade pequena, mesmo querendo começar meu escritório em uma cidade pequena? Isso é muito comum, é uma pergunta que eu recebo quase que semanalmente. Muitas pessoas me perguntam: Eduardo, será que vale a pena eu aplicar todas essas estratégias que a gente está fazendo nesse bate-papo? Será que vale a pena eu aplicar todas essas estratégias que você compartilha? A minha cidade é tão pequena, a minha cidade tem tão pouca demanda que de repente não vai fazer tão sentido assim. E aqui eu quero te dizer o seguinte: vou te dar duas possibilidades de, mesmo você que esteja morando, mesmo você que esteja em uma cidade pequena, duas possibilidades de você conseguir ter resultados aí na sua cidade, onde você quer começar o seu escritório de contabilidade. Então, eu vou te dar uma possibilidade. Se essa possibilidade você achar que não é viável para você aí na sua cidade, eu vou te dar uma segunda possibilidade, algo que você, em um desses dois perfis, em um desses dois tipos de escritório de contabilidade que você desejar começar, você automaticamente, quase 100% de certeza que você vai conseguir basicamente ter resultados. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que a gente precisa alinhar: qual que é o conceito de cidade pequena? Porque eu vejo muita gente falando assim: Eduardo, a minha cidade é pequena, será que eu vou ter resultado? Primeiro, o meu escritório de contabilidade, eu conseguir obter resultados numa cidade que para muitos da região sul e sudeste é considerada uma cidade pequena. A minha cidade tem aproximadamente 300 mil habitantes. Então, recentemente eu recebi, na turma passada, tinha um aluno que me disse: Eduardo, eu moro na Bahia e basicamente a minha cidade é pequena, será que eu vou conseguir ter resultados? Eu perguntei: quantos mil habitantes tem? Tem 150 mil habitantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa alinhar de expectativa aqui é: o que é o conceito de cidade pequena? Cidade pequena, você tem que avaliar ele menos de 10, 20, 30 mil habitantes. Por quê? Porque não adianta você estar numa cidade menos que 50 mil habitantes, porque a quantidade de escritórios possivelmente vão ser pequenos. Então essa estratégia que a gente utiliza, que é utilizar as redes sociais, utilizar a internet, talvez ela não possa ser tão atrativa ou tão eficiente pela quantidade de pessoas que você está montando o seu escritório de contabilidade. Agora, na minha metodologia, no que eu considero como existe demanda para empresas de contabilidade em cidades acima de 50 mil habitantes, é extremamente possível você utilizar todas essas ferramentas que a gente vem falando nessas lives anteriores, que quase que 100% de certeza que você vai ter resultados. Eduardo, mas se eu estiver numa cidade de menos de 50 mil habitantes, o que eu faço?
Então, vou te falar aqui exatamente se caso você estiver em uma cidade especificamente dessa, o que você precisa fazer. A primeira coisa é, se você vai, qual que é o nosso modelo, qual que é a nossa base primordial para você que está começando o seu escritório de contabilidade, entrar no processo de atração e captação de clientes, ou seja, conseguir ali especificamente seus primeiros clientes. Primeiro, eu ensino vocês a utilizar nesse fundamento, nessa construção, as redes sociais, ou seja, a internet especificamente para atrair os seus clientes, para buscar os seus clientes. Eu quero que você saia definitivamente no início desse processo de o processo de atração e captação de clientes, ele é só aquele processo manual que a gente bate em porta a porta, que aquele cliente indica. Então eu quero te tirar dessa zona de conforto, dessa zona padrão que a maioria dos escritórios começam. E quero estou te trazendo para essa segunda possibilidade, que é utilizar a internet especificamente. E quando a gente fala de internet, lá nas lives anteriores eu falei que existe dois tipos de internet, que o Google é um tipo de fonte de entrada de clientes e você tem as redes sociais. Especificamente, o que é o mais interessante? Toda vez que a pessoa fala, Eduardo, a minha cidade, eu não vou aplicar a estratégia do Google especificamente, porque a minha cidade não tem demanda. E o mais interessante é que isso talvez possa ser algo somente da sua mente, somente da sua cabeça. O que eu faço especificamente? Eu ensino, eu falo para a pessoa, olha, então vamos lá checar se não existe ninguém na sua cidade procurando informações sobre aberturas de empresas, procurando informações sobre contador, procurando informações sobre imposto de renda, procurando informações sobre doméstico, porque todos esses tipos de pessoas que estão procurando essas informações, elas estão diretamente ligadas ao seu escritório, que você pode prestar esse tipo de serviço. Então, o Google, especificamente, ele já me dá essa métrica. Então, eu posso ter a 100% de certeza se naquela cidade mesmo que eu estou querendo montar o meu escritório de contabilidade, ela vai ou não ter demanda eu utilizando a ferramenta do Google. Porque se realmente for uma cidade de menos de 50 mil habitantes e essa cidade ela não tem pessoas procurando contabilidade, não tem pessoas procurando nada pela internet, essa nossa estratégia literalmente ela não vai funcionar. Existe outra estratégia, Eduardo? Existe, e eu vou compartilhar ela aqui com você. Mas você tem que entender que se não existe pessoas procurando na ferramenta do Google, pelo fato da sua cidade ela ser uma cidade muito pequena, essa estratégia literalmente ela não vai funcionar. Então, Eduardo, a minha cidade ela tem mais de 50 mil habitantes. Então esquece que esse teu conceito de cidade pequena, para você, 50 mil habitantes, já existe muita demanda. 50 mil habitantes é muita pessoa nessa cidade. Então, literalmente, tem outras pessoas vindo para a sua cidade, tem pessoas da própria cidade que não conhece todo mundo, que precisa de procura informação na internet sobre contabilidade. Você sim vai conseguir aplicar a estratégia correta na sua empresa de contabilidade. Então, a primeira coisa que eu queria alinhar com você é cidade pequena. Aqui especificamente a gente está falando de cidades de menos de 50 mil habitantes. Cidades maiores de 50 mil habitantes é considerado que você pode aplicar todas as estratégias que eu falei anteriormente. Então hoje aqui eu quero focar com você com estratégias, quero te mostrar uma estratégia para você que mora em cidades ou que está querendo começar o seu escritório de contabilidade em cidades menores que 50 mil habitantes, ou seja, onde praticamente é uma cidade pequena, onde muita gente se conhece. Então, o que você pode apresentar? Vou te apresentar duas opções. A primeira opção é você não vai utilizar o Google nesse caso específico. Você vai continuar utilizando a internet e você tem um ponto positivo de estar morando nessa cidade. Por quê? Mesmo que é uma cidade de menos de 50 mil habitantes, o que você precisa fazer? Você precisa dizer para a sua cidade, Eduardo, já tem 5, 10, 15 escritórios, não adianta, não importa. Você precisa dizer para a tua cidade que o seu escritório de contabilidade, a partir desse momento, ele existe. Ele abriu e ele está ali para prestar uma assessoria, uma consultoria contábil. Qual é a melhor forma especificamente para nós pegar o nosso escritório de contabilidade e fazer com que mais pessoas nos conheçam utilizando, em vez do Google, agora a gente vai utilizar as redes sociais. E quais são elas, Eduardo?
A gente vai utilizar Facebook, Instagram e YouTube. São basicamente essas 3 redes sociais. Aí você deve estar se falando, o Eduardo está me dizendo que para fazer o que todo mundo faz. Não é exatamente para fazer o que todo mundo faz, porque é aí que está a diferença. O que todo mundo faz já não dá certo. Todo mundo posta uma página, abre uma página no Instagram, todo mundo posta uma página no Facebook e algumas pessoas ainda se arriscam em fazer um canal do YouTube. Só que se você não entender o conceito dessas plataformas, o conceito por trás, não dá resultado. Você pode pegar, tem trocentas páginas no Facebook de contabilidade. Você ficar postando foto, ficar postando imagem, ficar postando lá o seu nome, fulano de tal contabilidade, no Facebook não dá resultado. Por que não dá? Aí quer dizer que o Facebook e o Instagram não dá resultado? Não, porque você não conhece, ou você até antes de assistir essa live não conhecia o fundamento de como usar essas mídias para te trazer resultados efetivos na sua empresa de contabilidade. É simplesmente porque você não sabe. E você não sabe quais fundamentos? 2 fundamentos. Você não sabe que eu vou te explicar, postar e distribuir são coisas totalmente diferentes. Postar e distribuir são coisas totalmente diferentes. E que posts de imagens no seu página do Facebook, na sua página do Instagram, isso não atrai clientes para o teu escritório de contabilidade. Você pode passar 5 anos postando que não vai ter resultado. Então, Eduardo, pelo amor de Deus, o que traz resultado? Então você precisa entender que para quem está aqui do outro lado, aqui no Instagram, aqui no Facebook, nessas plataformas de redes sociais, elas estão basicamente para 3 coisas. Ou elas estão para entretenimento, ou seja, o que é entretenimento? Para ver um vídeo engraçado, para ver uma piada, para ver alguma coisa. Ou elas estão para relacionamento. O que é relacionamento? Relacionamento, ver o que a outra pessoa basicamente está fazendo, curtir uma foto de uma outra pessoa, ver que aquela outra pessoa está viajando. Ou elas estão para a terceira coisa, ou elas estão para buscar informação. Então, quando você aprende basicamente isso aqui, você precisa aprender basicamente isso aqui, você vai começar a entender como que você pode usar como você pode usar as redes sociais, o Instagram, o Facebook de maneira assertiva para atrair clientes na sua cidade pequena, na sua cidade que você está começando. Então a gente não está aqui para fazer entretenimento, a gente não está aqui para fazer vídeo engraçado, a gente não está aqui para fazer ninguém sorrir, a gente não está aqui para fazer ninguém se relacionar, mas você pode estar aí na sua cidade de menos de 50 mil habitantes, fazendo as pessoas se informarem. Ou seja, primeiro ponto para você anotar, você tem que usar o Instagram, o Facebook ou o YouTube que seja para levar conhecimento. Que tipo de conhecimento? Conteúdo. E aí que nós vamos entrar no tipo de conteúdo mais eficiente que você pode fazer aí na sua cidade. Para quê, Eduardo? Para você conseguir atingir uma única coisa, chamada autoridade. Então você que já está na sua cidade pequena, você vai começar a ser visto como uma pessoa autoridade naquele determinado assunto. E que assunto a gente está falando especificamente? Contabilidade. Então você precisa entender que você precisa levar conteúdo para essas pessoas aí na sua cidade. E que tipo de conteúdo, Eduardo? Conteúdo que vai fazer você ser autoridade. Por quê? Porque daí completa o círculo. Você montou sua empresa de contabilidade, você montou seu escritório. A partir daquele momento, você abriu sua página no Facebook, você vai começar a gerar conteúdo. Você concorda, ou talvez você não concorda, mas imagens simplesmente lá dizendo do seu escritório de contabilidade, aquilo não se torna você autoridade em nada. Simplesmente você ir lá e repostar, ou postar uma imagem no seu Instagram do seu escritório de contabilidade, ou simplesmente você postar uma imagem dizendo, opa, amanhã 7 de setembro é feriado da independência, ou amanhã saiu uma convenção coletiva, ou amanhã saiu uma medida provisória. Isso não torna você autoridade. É por isso que as pessoas não têm resultado. Mas por que elas não têm resultado? Porque elas não entenderam
que primeiro elas precisam postar conteúdo e conteúdos que façam ela ser vistas como autoridade. E aí nós vamos avançar. Que tipo de conteúdo faz a pessoa ser autoridade? Então você vai ter que começar a fazer uma reflexão do seguinte: volta lá para os primórdios, lá para a base, lá para quem já é aluno do nosso programa entende que lá nos primórdios do nosso programa ele diz o seguinte: qual é o nicho que você quer atuar? Porque lembra que eu falei em algumas dessas lives anteriores, você não tem como abraçar todo mundo. Então a partir do momento que você já fez a escolha do seu nicho, você vai começar. Você escolheu empresas do Simples Nacional. Então qual é o seu primeiro passo? Você sabe que você está numa cidade de menos de 50 mil habitantes. E o que você precisa fazer? Abrir uma conta no Instagram, abrir uma conta no Facebook, publicar conteúdo. Não é imagem, não é você na praia, não é você a foto do seu escritório, não. É conteúdo para que esse conteúdo você se torne autoridade na sua cidade, para que com autoridade as pessoas vejam você, e a partir do momento que elas vejam você, elas contratam o seu escritório de contabilidade. Então você entende que é um círculo específico, Aí vem o cidadão e fala para mim, ou a cidadã: Eduardo, eu já estou publicando conteúdo, mas não estou conseguindo ser visto como autoridade. Vamos fazer uma auditoria nesse conteúdo, deixa eu olhar esse conteúdo. Aí o cara está fazendo conteúdo o seguinte: uma coisa que se você está aqui comigo, você pode até me brigar comigo, você pode até não concordar comigo, mas eu estou te falando o que é o método assertivo para você vender contabilidade, para você vender o seu escritório de contabilidade. Eu vejo muita gente querendo que, não, estou publicando conteúdo para empresário, estou ajudando o empresário. Ele quer fazer o empresário entender contabilidade. Ele quer fazer o empresário entender o que é um ativo, um passivo. Ele quer falar com o empresário, ele quer falar de balanço patrimonial, de DRE. Empresário nenhum no mundo, até onde eu conheço, quer comprar contabilidade. Se você abrir o seu escritório de contabilidade querendo vender, tem gente que fala: não, você vai ter o nosso contrato de contabilidade porque eu vou te entregar no final do mês um balanço patrimonial. Quando se entrega muito, você entrega aquilo, o cara não sabe nem o que é um balanço patrimonial. Então ninguém, anote isso, você pode até ficar zangado comigo, mas ninguém quer comprar contabilidade. Ninguém. Eu não vendo contabilidade, eu vendo a segurança que o meu escritório de contabilidade pode dar para ele, na parte de pessoal, na parte de financeira, na parte de apurações de impostos, a segurança que ele vai ter na apuração de impostos. Então é isso que você precisa entender. Então quando você vai gerar conteúdo, tem gente que gera conteúdo assim: hoje o conteúdo que a gente vai falar para você é o conteúdo sobre ativo, passivo, e você entender o que é o balanço patrimonial. Ninguém vai assistir o seu vídeo, isso não vai se tornar você autoridade naquela cidade. Não vai, porque ninguém vai assistir esse vídeo de você. Então qual é o conteúdo que você precisa fazer? Anote aí, você vai fazer essa reflexão. A primeira coisa que você precisa entender é quem que você quer ajudar? Quem é o seu avatar? Ou seja, quem é o seu cliente ideal? Como que eu chego nesse cliente ideal, Eduardo? Quem é o cliente que você lá atrás, se você fez a atividade, você definiu que você quer ajudar? É microempreendedor individual? Beleza. Então, a atividade número 1 está feita, é microempreendedor individual. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou gerar conteúdo. Então, para você gerar conteúdo, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um papel e uma caneta e vai pegar as 10 principais dúvidas que essas pessoas têm a partir do momento que eles estão naquela situação. Quais são as 10 principais dúvidas que o microempreendedor individual tem? Você vai elencar cada uma delas. E desses 10 vídeos, ou desses 10 temas que você vai fazer, você elencou lá quais são as 10 principais dificuldades que todo microempreendedor individual tem. Ele tem dificuldade no controle financeiro, ele tem dificuldade de chegar ao final do ano e fazer a declaração de imposto de renda, ele tem dificuldade de fazer a contratação de um funcionário, quais são os cuidados que ele vai ter. Você vai elencar, de acordo com o seu avatar, 10 principais temas, especificamente. Elencou? Beleza, próximo passo. Você não vai postar imagem lá no seu Facebook, no seu Instagram. Você vai pegar o seu celular. Eduardo, nunca gravei um vídeo na vida. Você vai gravar o primeiro. Eu também nunca gravava vídeo na vida.
Depois que você grava os 10, 20 vídeos, você vai ver que isso é um processo natural. Então você vai pegar, Eduardo, eu não sou familiarizado ainda. Beleza, então começa, escreva, faz um post escrito. Olha, hoje nós somos aqui, como que você vai começar esse post? Que é o mais interessante, você vai falar: olá, seu avatar, microempreendedor individual. Aqui nós somos da empresa de contabilidade fulano de tal. E hoje nós somos especialistas em contabilidade para o seu avatar. Porque ali você está dizendo que você é especialista no segmento dele. E hoje eu quero te ajudar com uma das principais dúvidas que você tem na hora de começar o seu negócio. Você pode fazer isso por vídeo. Eu prefiro o vídeo porque é muito mais fácil do que eu escrever. O vídeo simplesmente você pega um celular, você pega um fone de ouvido desse aqui, você põe em cima de um lugar que fica rente na sua vez e você vai gravar. Opa, tudo bem? Aqui é o Eduardo Zandoná. Nós somos da empresa de contabilidade Auxílio Contábil e nós somos especialistas em contabilidade para MEI. E hoje eu quero fazer esse bate-papo. Eu quero que você entenda que uma das principais dúvidas na hora que você vai fazer a sua declaração de final de ano é isso. O que você pode fazer para evitar esses e esses erros? Esse é o conteúdo que eu quero compartilhar com você. Pronto. Você vai começar a desenvolver esses conteúdos, mas não é qualquer conteúdo, é conteúdo sempre alinhado ao seu avatar, conteúdo sempre alinhado aos clientes que você quer. Eduardo, eu quero ser especialista em empresas do Simples Nacional. Beleza, você vai pegar 10, 20 temas, quando você terminar esses 20 temas, você vai ter mais temas, e quando você começar a postar esses conteúdos, as próprias pessoas vão começar a perguntar para você e você vai ter mais temas de assunto. E você vai começar a sempre gerar esse tipo de conteúdo, mas nunca descolando do seu cliente, sempre se apresentando. Olá, eu sou fulano de tal, da contabilidade tal, especialista no teu segmento. Você vai falar o segmento especificamente dele. Então, essa é uma das formas que você pode utilizar em uma cidade pequena, uma cidade com menos de 50 mil habitantes, para que você atinja clientes. Mas de que jeito, Eduardo? De que tipo de cliente? Porque a partir daquele momento, você vai estar se relacionando com essas pessoas, com esses clientes, e esses clientes vão te enxergar como uma autoridade aí na sua cidade, mesmo que ela seja pequena. E agora, a gente vai entrar, depois que você fizer tudo isso, você vai entrar num segundo ponto específico, que dentro das redes sociais tem duas coisas que eu falei que as pessoas fazem e não fazem correto. Primeiro, é alinhar o conteúdo com o que as pessoas querem, que é informação. E segundo, existe uma grande diferença entre postar e distribuir. Não sei se você algumas vezes já fez essa pergunta para você mesmo, mas, Eduardo, como que o Instagram, como que o Facebook, eles ganham dinheiro? Por que eles dão essa plataforma 100% gratuita para eu aqui, nesse exato momento, estar fazendo uma live para você, estar levando conteúdo especificamente para você? O que ele ganha fazendo com que você esteja utilizando a plataforma dele sem te cobrar nada, sem ganhar nenhum real especificamente de você? Porque quando eu falo Facebook, ele é dono do Facebook, o Instagram, o Facebook especificamente, ele ganha o fato de você ter lá 10, 20, 30 mil seguidores no seu Instagram e você simplesmente postar aquele conteúdo que quer postar. Se você gravou um vídeo, você vai lá, grava um vídeo, põe lá no seu feed esse vídeo. Se você vai publicar um texto, você vai lá, escreve o texto e publica lá no seu Instagram. O fato de você publicar não quer dizer que todas as pessoas, você está levando esse conteúdo para potenciais pessoas. Só para as pessoas que te seguem, ele entrega menos de 2, 3%, então é quase ninguém vê o seu conteúdo. E uma das coisas que você precisa já entender aqui é, não adianta especificamente você ter o melhor conteúdo do mundo. Eu posso ter o melhor conteúdo do mundo para ajudar pessoas a começar no escritório de contabilidade, mas se eu não fizer esse conteúdo e para muitas pessoas, fazer com que muitas pessoas estejam aqui, ou estejam sabendo que esse conteúdo existe, que essa minha página existe, basicamente não vai fazer sentido. E como que você faz
esse conteúdo ir para várias pessoas e para mais pessoas que estão utilizando? Pagando de que jeito? Investindo, distribuindo. Por isso que postar é diferente de distribuir. Eduardo, deve ser um absurdo investir no Facebook, deve ser um absurdo investir no Instagram, deve ser muito complicadíssimo investir nessas redes sociais. É a plataforma mais acessível que eu conheço para fazer com que você leve a sua mensagem. E o mais importante, aqui você tem a possibilidade de levar a sua mensagem para, estatisticamente, as pessoas mais corretas possíveis. Por quê? Porque basicamente ele conhece tudo sobre cada um dos usuários deles. Ele sabe quais páginas você curte mais, ele sabe que fotos você curte mais, ele sabe em que cidade você está, ele sabe quais são os seus gostos musicais, ele sabe que tipo de vídeo que você gosta de assistir. Então, na hora que o anunciante, ele fala para o anunciante, olha, é diferente de uma televisão, onde você simplesmente vai rodar um comercial da sua contabilidade, se você quiser rodar, e ali você está mostrando para crianças, está mostrando para jovens, você está mostrando para pessoas que não têm empresa, você está mostrando para funcionários públicos, você está mostrando para muitas pessoas que a maioria delas não tem interesse. E no Instagram especificamente, ou no Facebook, você vai fazer o quê? Você vai investir para levar essas pessoas para cada vez mais as pessoas mais propícias a comprar de você. No nosso caso, no seu caso, contabilidade. Então, para quem que eu tento distribuir meu conteúdo na minha empresa de contabilidade? Para empresários, para pessoas donas de restaurantes, se eu sou especialista em restaurantes, se eu estou atendendo MEI para microempreendedores individuais, se eu estou atendendo empresas do Simples Nacional, eu tento localizar pessoas que são donas de empresas, gerentes que tomam uma decisão. Eu não vou, por exemplo, distribuir para pessoas que têm 18 anos. Por quê? Eu consigo até mencionar a idade. Porque pessoas de 18 anos, estatisticamente, elas não têm empresa. Então não é o meu cliente. Agora, se eu estivesse vendendo uma roupa, um calçado, sim. E essas plataformas, esse modelo de distribuir, eles te possibilitam você começar com aquilo que você tem. Eduardo, não tenho nada. Então, se você não tem nada, primeiro, não está preparado para ter um escritório de contabilidade, porque negócio, empresa de contabilidade, ela não vem sem investimento. Investimento alto, Eduardo? Não, R$5 por dia já é possível. E aí você aplica uma técnica conhecida, uma técnica milenar chamada montinho montão, que eu aplico com os meus alunos. O que é montinho montão? Começa com R$5 por dia. Leva esse seu conteúdo. Imagine, você está aqui fazendo um conteúdo. Opa, aqui é o Eduardo, somos da empresa da Auxílio Contábil, aqui nós ajudamos você a abrir a sua empresa. Um dos nichos que eu falei que é um excelente nicho e tem conteúdo infinito para você gravar para quem está abrindo empresa. Para quem está abrindo empresa tem dúvidas de todo tipo. Você pode sentar aqui, você pode fazer 50 vídeos, você tem 50 temas de conteúdo ou vídeo ou escrito até o final do ano para falar. E agora, imagine aquela pessoa que mesmo nessa cidade pequena tem uma empresa, ou se ele já tem uma empresa, você fala para ele, olha, esses são os cuidados que você deve ter na hora de contratar um funcionário. Então você está falando de contabilidade? Não. Você está se preocupando com o negócio dele. Então ele vai ver o seu vídeo onde você vai falar assim, olha, na hora de você realizar a contratação de um funcionário para a sua empresa, esses são os cuidados que você deve ter para, na hora de mandar embora, ficar atento ao contrato de experiência, é um tema de um conteúdo. Na hora de mandar embora, ficar atento com as admissões, questões de avisos, ou seja, você não está nem vendendo contabilidade. Agora o que as pessoas querem é vender contabilidade direto, o cara não quer. Agora, se você está gerando conteúdo, ele viu um vídeo seu, você falando, olha, esses são os cuidados que você precisa ter na hora da admissão. Esses são os cuidados que você precisa ter no seu bar e restaurante, tributação monofásica. Você pode estar pagando mais impostos, ele vai ver o seu conteúdo. A sua empresa é uma empresa médica, talvez você pode fazer isso, questão de remuneração, de prolabório, para diminuir a sua carga tributária. Ele vai ver um conteúdo seu. A partir do momento aquilo, ele vai começar a ficar na cabeça dele, poxa, aquele cara lá na minha cidade, lá, ele entende, ele tem um escritório, ele fala que eu tenho que ter cuidados. E depois disso, ele vai te procurar.
Mas se você chegar na frente dessa mesma pessoa e dizer, olha, eu tenho uma empresa de contabilidade, vamos trocar de contabilidade aqui agora? Ele não vai. Então você tem que entender que é possível sim. E se você está nessas cidades pequenas, você está sendo privilegiado, porque você pode, já que você não tem a primeira opção do Google para utilizar, utilize essa segunda opção, utilize essas redes sociais. Eduardo, eu tenho medo de gravar. Comece a gravar, não está confiante ainda? Comece com texto, mas já comece a gravar 1 vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, mas sempre, não é qualquer vídeo, é o vídeo alinhado ao seu avatar, ou seja, alinhado ao seu cliente ideal. Você tem que sempre saber, você nunca vai esquecer disso, você tem que sempre saber quem é o seu cliente ideal. É o cara que está abrindo, é o MEI, é o dono de restaurante, é o cara que é comércio, varejista, é o cara que é prestador de serviço, é o médico. Você sempre tem que ter quem é o seu cliente ideal. Depois que você definir o seu cliente ideal, definir 10 dores, ou seja, 10 dificuldades que essas pessoas têm, e você vai começar a gerar conteúdo e distribuir. Eduardo, como que distribui? Tem vários cursos, vários programas. Dentro do nosso programa tem isso, é tudo detalhado, passo a passo, mas tem vários lugares que você pode aprender, é coisa mais simples do mundo e mais democraticamente, porque você não precisa nem contratar uma mega agência, você não precisa gastar 2, 3 mil reais, 5 mil reais para fazer com que, com pouco dinheiro, se a sua cidade tem 30 mil habitantes, coisa de pouco dinheiro, todo mundo vai saber que o seu escritório de contabilidade existe. E o que você precisa fazer nesse primeiro momento? O mais importante é saber, as pessoas saberem que a sua empresa de contabilidade existe, porque não adianta você ter o escritório mais lindo e mais maravilhoso do mundo. Se as pessoas não souberem que você especificamente existe, de nada vai adiantar. E não existe nada mais barato do que você espalhar o seu nome pela internet, utilizando as redes sociais. Por quê? Porque todo mundo está lá. Não adianta você investir em outdoor. Não adianta você investir em rádio. Não adianta você investir em televisão. Não adianta, pelo amor de Deus, você pegar o seu calendário, fazer um calendário e botar no ponto mais movimentado da sua cidade. Não adianta. Isso não vai surtir efeito. O jeito de se atrair clientes não é mais esse. Agora, você pode ficar refém de indicação. Aí é uma opção sua, mas depois não diga que eu não te apresentei uma solução possível. Estou te apresentando aqui uma solução possível, uma solução que você precisa de R$5 por dia, um telefone, que eu tenho absoluta certeza que você tem, porque você está me ouvindo, e um fone de ouvido, basicamente isso. Essa é a primeira opção que eu queria apresentar para você, que está numa cidade com menos de 50 mil habitantes e quer se tornar autoridade, quer atrair clientes, mesmo dentro dessa cidade especificamente. Essa é uma opção, espero que você aplique essa opção imediatamente, ou você entenda ela e comece a aplicar isso já no seu novo escritório de contabilidade, caso você esteja enquadrado nisso. Segunda opção que você pode fazer: Eduardo, é possível? O que eu oriento também? Hoje você tem alguns perfis de clientes, que é importante você saber que alguns perfis de clientes você já pode entrar, e eu acho que não estamos no momento melhor do que esse para fazer isso. Literalmente, falei isso com uma aluna hoje. Falei com ela hoje, ela me ligou, falei, olha, o nome dela é Ana Paula. Ana Paula, a gente não tem momento melhor do que hoje para fazer isso, que é justamente aproveitar, no bom sentido, tá, pessoal? Aproveitar esse momento de pandemia, onde as minhas reuniões estão sendo por videoconferência. Os meus clientes não estão vindo mais aqui no meu escritório de contabilidade desde março. A gente atende por reuniões via Zoom, via Google. Então o próprio cliente já está se adaptado. Movimentação de documentação, a gente não está mais buscando documentação, os caras já estão digitalizando e entregando para a gente. Então esse período foi um período propício para quê? Para você, caso você esteja em uma cidade interior, atender clientes de outras cidades, atender clientes de outros estados, do meio, que formato, Eduardo? De formato digital. Hoje, dentro do escritório de contabilidade, ainda que a gente tinha o principal problema de atender clientes de fora,
era porque a questão de departamento pessoal era um departamento mais complexo, muitas vezes tinha carteira, tinha um livro, isso atrapalhava um pouco. Mas hoje não tem mais nada, hoje é 100% possível você atender, estando numa cidade de 10 mil habitantes, e atender clientes do Brasil inteiro. Por quê? Por quê? Porque existe esses tipos de clientes. E o que você precisa fazer? Se caso você quer escolher essa segunda opção, aí você pode anunciar em qualquer lugar, você pode anunciar nível Brasil no Google, mas você vai ter que se posicionar como contabilidade digital. E vai ter clientes que vão entender e vão ter clientes que não vão entender, mas aí você precisa entender que volta lá para o primórdios de quando você está começando. Eu sempre falo, toda vez que eu tenho uma conversa, começo uma mentoria com um aluno, eu falo, vamos lá para o primórdios. Precisa saber quem é o seu cliente ideal, quem é o seu avatar, porque tudo dali para frente vai. Então, se você quer ficar numa cidade pequena e você quer atender clientes do Brasil inteiro, você vai voltar lá no primórdios e vai dizer, o seu cliente ideal é aquele cliente que quer contratar uma contabilidade digital. Ou seja, ele está abrindo mão desse contato pessoal e a gente pode atender ele de forma digitalmente. Ele pode enviar as notas para a gente digitalmente, as admissões podem ser digitalmente, os nossos contatos podem ser digitalmente. E vai ter clientes, claro. Vou te dar alguns exemplos aqui. Representantes, engenheiros, corretores, próprios produtores digitais, infoprodutores, empresas que produzem cursos digitais. Ou seja, tem uma demanda, principalmente as prestadoras de serviço. Eduardo, existe demanda? Se você duvida que existe demanda, é só você pegar Contabilizei. Para você que não conhece, digita aí depois no Google, Contabilizei. A maior empresa de contabilidade online do Brasil, uma das primeiras. A primeira empresa de contabilidade online. Ah, Eduardo, vou precisar cobrar barato? Não estou dizendo para você cobrar barato. Eu estou dizendo para você se posicionar nessa possibilidade de contabilidade digital, onde você tem que entender que vai ter clientes que não vão querer e vão ter inúmeros clientes, mas você vai focar em quem não quer? Não, você vai focar em, literalmente, aquele que quer. Aquele que quer. E tem muitos que querem, tem muitas empresas que atendem nesse formato. Então, pessoal, não existe, vou colocar essa palavra especificamente, deixa eu ativar os comentários aqui. Não existe colocar essa palavra desculpa, tá? Para você que está numa cidade pequena, possibilidade existe. Estou numa cidade pequena, meu Deus, Eduardo, não quero atender contabilidade digital. Simples, faça conteúdo, se torne autoridade. Autoridade, muita gente ainda pensa que a autoridade vem da pessoa que tem 5, 10, 15 anos de escritório de contabilidade. E não, a internet está mostrando que simplesmente a autoridade está para aquelas pessoas que geram resultados. A palavra é essa. A autoridade, na minha percepção, é aquela pessoa que é capaz de gerar resultados. E se você é capaz de gerar resultados positivos para os clientes, para o seu avatar que você está querendo ajudar, seja ele MEI, através de resultados positivos, ajudar o cara a ter melhor controle financeiro, ajudar o cara a pagar menos impostos, ajudar o cara a ter menos problema na empresa dele. Se você está disposto a gerar resultados, e esses resultados sejam demonstrados de forma que as pessoas entendam que você é essa pessoa que gera resultado, a partir desse momento vai aparecer uma coisa chamada autoridade. E essa autoridade você simplesmente pode construir essa autoridade simplesmente com um celular e com um fone de ouvido gerando conteúdo. Eduardo, estou gerando conteúdo, não estou tendo resultado. Segundo ponto, postar não é distribuir. Então não adianta você postar, você tem que distribuir, fazer com que possíveis clientes, possíveis compradores, pessoas que literalmente estão interessadas e não tem nada no mundo mais assertivo do que o que essas plataformas proporcionam para a gente de assertividade. Se eu te disser aqui, por exemplo, você consegue anunciar por idade, você consegue anunciar por signo, você consegue anunciar por renda social, você consegue anunciar por cargo que a pessoa tem, você consegue anunciar por várias coisas.
por tipo de interesse, por quais páginas elas gostam. Quem é um cara possivelmente dono de empresa, ele vai curtir que página? Pequenas empresas, grandes negócios, páginas de jornais, páginas de empreendedorismo, administradores.com. São essas pessoas que você vai impactar aí na sua cidade. Eduardo, não quero gerar conteúdo. Mesmo eu te dizendo que o conteúdo é a chave do sucesso. Atenda clientes de outros escritórios, de outras cidades, especificamente. Atenda clientes de outras cidades, especificamente, que isso tudo é possível, tá bom? Josi, Eduardo, não tenho prática, o que fazer? Eu vou responder essa pergunta aqui, porque é uma das... eu gosto dessa pergunta, porque é muito interessante, eu acho ela muito interessante. Josi, o que eu fiz numa live anterior? E talvez, se você não assistiu, amanhã você vai ter o acesso para ela. Basicamente é o seguinte: você pode, quando eu falo, muita gente me diz que é impossível, né? Mas é possível sim você ter o conhecimento prático. Primeiro, você pode começar atendendo pequenas empresas, né? É importante isso. Segundo, na nossa semana de aquecimento, você vai ver como é possível a gente te dar um apoio nessa parte de conhecimento prático. Mas aqui o que eu te adianto não vamos colocar as carroças, eu sempre digo isso, né? Não vamos colocar as carroças na frente dos bois, mas eu quero que hoje aqui, especificamente, você entenda que você não vai sair do final dessas lives, não vai sair da semana de aquecimento sem ter a possibilidade de começar o seu escritório de contabilidade, mesmo que você não tenha conhecimento prático. Eu, Eduardo, aqui estou te garantindo. Só vai depender basicamente do seu esforço, da sua dedicação, e você entender uma coisa, que conhecimento prático ele é construído. Você não nasce com conhecimento prático. Que muita gente fala, mentira, balela, conversa furada. Essa pessoa que ela começou com conhecimento, ela começou sem conhecimento prático. E ela adquiriu esse conhecimento prático. E eu te mando você adquirir conhecimento prático já pegando empresa do lucro real? Não é isso que eu mando dentro do programa. Eu mando você começando com empresa pequena, empresa sem funcionário, tendo nosso suporte, tendo nosso apoio, tendo nosso acompanhamento, e você gradativamente vai evoluindo. Por que eu faço isso? Porque foi assim que eu fiz e foi assim literalmente que eu comecei. Então, fique calma, fique tranquila, que se é o seu objetivo começar o seu escritório de contabilidade, não é isso que vai ser um impedimento para você. A Silvia me perguntou: Eduardo, como que eu faço para anunciar no Face pagando? Para anunciar no Face pagando é uma plataforma que chama gerenciador de anúncios, né? É dentro do Facebook, mas você tem tem uns caminhos lá diferentes, mas basicamente é pelo gerenciador de anúncios do Facebook. Agora, é o que eu recebi uma mensagem de uma menina que assistiu uma live nossa e disse: Eduardo, comecei a anunciar no Google Ads, né? Entrei lá no Google Ads e comecei a anunciar, tô indo. Eu falei, tanto os anúncios, eles são aquelas coisas o seguinte, já viu aquela coisa que é fácil, é simples, mas não é fácil? Se você não entende, se você nunca ouviu isso, eu vou te explicar. Correr uma maratona parece simples. O que você precisa fazer? Calçar um tênis, vestir uma calça, vai ser 20 km, você precisa sair do ponto inicial e chegar no ponto final. Basicamente, esse é o conceito de correr uma maratona. É simples, mas não é fácil. É a mesma coisa dos anúncios. Tem vários. Por que o anúncio é simples e não é fácil? Porque tem várias situações que eu perguntei para ela. Por exemplo, você está usando o Google Ads ou o Google AdSpress? Ela me disse, o AdSpress. Eu falei, muda porque esse aí não dá resultado. Eu comecei achando isso, eu comecei sabendo disso? Não. Mas por quê? Porque já tem 4 anos que eu anuncio. Hoje eu anuncio em média de R$3.000 a R$3.500 mensais. Então, basicamente, eu já sei muitas coisas que dá resultado e muitas coisas que não dá resultado. E o que a gente compartilha é justamente esses detalhes que parecem ser simples, mas literalmente não é fácil. Por exemplo, eu disse para ela uma outra dica: olha, você vai negativar a palavra vagas de emprego. Por quê? Porque muitas vezes o cara digita no Google vaga de contador. Só que como é contador, o Google vai te mostrar e você não tem vaga para contador. O que você vai fazer? Você vai negativar essas palavras. Isso pareceu muito complexo para você, não se preocupe, mas foram só
alguns exemplos que eu falei para ela, que são coisas que parece que é simples, porém não é fácil. Mas respondendo a sua pergunta, o anúncio é feito dentro do gerenciador de anúncio do próprio Facebook. Eduardo, quando você diz atender pequenas empresas, significa ter pelo menos um sistema? Sim, falamos na live de ontem quais são as ferramentas iniciais. E literalmente sem um sistema contábil, especificamente, é impossível, tá? Mas Eduardo, o sistema contábil vou ter que contratar? Sim, acho que o Kalima, um dos meus alunos me disse que contratou por R$200 por mês. Já sem ele é impossível você literalmente começar. Só, foi o nosso tema da live de hoje, basicamente. Amanhã é a nossa última live de aquecimento e amanhã a gente está entrando amanhã numa nave muito massa. Eu gosto muito desses eventos que eu faço, porque é uma comunidade, a gente vai ter vários conteúdos adicionais e vocês vão sair de lá literalmente transformados na medida do possível, né? Na medida do possível para você começar o seu escritório de contabilidade.